Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é livros apócrifos. Nas últimas semanas vimos ali sobre a formação do cânon bíblico, vimos ali a formação do Antigo Testamento e a formação do Novo. E eu disse na semana passada que a gente iria falar essa semana sobre os livros apócrifos. Então, vamos lá. Se você não viu os vídeos das últimas semanas, assistam antes de assistir a esse vídeo para você entender um pouco mais. Então, livros apócrifos, esse termo apócrifos vem do termo grego e significa oculto. Foi o título recebido por Jerônimo aos livros deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. Então, os livros apócrifos foram livros que foram inseridos após o cânon bíblico ter sido formado. Então a gente viu nas últimas semanas que houve ali um critério ali para a formação do cânon bíblico, tanto para a formação do Antigo Testamento, que precisaria seguir alguns requisitos, e o Novo Testamento também, que deveria seguir alguns requisitos. Depois que a igreja, e naquela época não existia a diferença de igreja católica e a igreja protestante, quando a igreja ali finalizou o cânon bíblico, foi decidido que os livros que temos hoje na igreja protestante, né, os 39 livros do Antigo Testamento, seriam livros canônicos, e os 27 livros do Novo Testamento seriam os livros ali canônicos. Porém, ali por volta ali do século XVI, XVII, a Igreja Católica ali, já falando da Igreja Católica, porque ali já havia uma divisão, porque a divisão ali houve a partir de Martinho Lutero em 1517, houve ali essa divisão, essa separação ali das igrejas, e quando houve essa separação, a Igreja Católica inseriu alguns livros que foram chamados ali por Jerônimo como deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. Porém, se mais de 15 séculos houve apenas um modo de entender que os livros canônicos eram apenas aqueles 66 livros, por que que inserir outros livros como canônicos ou como segundo cânon, como foi chamado ali? Para mim, não há motivo para isso, e para todos aqueles que são considerados protestantes, todos aqueles que são considerados ali de uma forma mais tradicional ali como evangélicos, não existe. E esses livros, para nós que somos protestantes, são livros apócrifos. Aí talvez você pergunte assim, mas Sérgio, mas por que vocês não consideram esses livros? Por que vocês consideram esses livros ali como livros ocultos, livros apócrifos, livros extra, né, canônicos? Porque o conteúdo deles não abrange aquilo que foi ensinado nas últimas semanas, aquilo que tem. Eles não têm os requisitos ali que outros livros obtiveram ali para se tornarem canônicos. E ali a gente quer entrar ali em alguns livros que você pode ler na Bíblia Católica, mas você não vai ter ele na Bíblia Protestante. Por exemplo, ali, os livros apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não Eclesiastes, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e também as adições em Esté e em Daniel, os episódios da oração de Azarias, história de Susana e de Bel e o Dragão. Então ali são livros e alguns acréscimos e alguns livros que a gente tem ali na Bíblia Protestante que a Bíblia Católica ali acrescentou. Como eu disse, esses livros ali, quando a gente vai estudar a fundo, eles não têm os requisitos ali na formação do Antigo Testamento. Eles não completam requisitos ali para se tornar ali, para a gente considerar eles como livros canônicos. Por exemplo, o livro de Tobias é um romance totalmente destituído de valor histórico. Narra a vida de Tobias, um jovem rico cativo em Nínive, cujo pai era cego e que foi levado por um anjo a casar-se com uma viúva virgem que perdera 7 maridos. Então ali a gente já vê ali que é um livro ali que ele é destituído de valor histórico. Então ali já não é considerado um livro canônico, porque se ele foge ali da parte histórica da Bíblia, da parte histórica ali da cultura, principalmente da cultura de Israel, não tem como a gente considerar ele como canônico, principalmente ali pela historinha ali de um jovem rico, cujo pai era cego, que foi levado por um anjo a casar com uma viúva virgem que perdera 7 maridos, né? Se ela tinha 7 maridos, como ela poderia ser uma virgem, né? Então, é uma história bem contraditória ali. O outro livro de Judite é também um romance histórico de uma viúva judia rica, bela, devota e piedosa que sai da cidade cercada e dirige-se ao acampamento do exército inimigo. Com sua beleza envolve o comandante, que se embriaga durante um banquete e tem a sua cabeça cortada pela heroína.
também é uma história ali, mas existem muitos erros teológicos no livro de Judite, existem muitos erros ali históricos e por isso também ele não é considerado como canônico por nós. O livro de sabedoria é um livro tratado de ética que recomenda a sabedoria e a retidão, que condena a iniquidade e a idolatria, muito semelhante a partes de Jó, Provérbios e Eclesiastes. É um tipo de fusão entre o pensamento hebraico e a filosofia grega e foi escrito por um judeu de Alexandria que se apresenta como Salomão. E aqui não é o Salomão, filho do rei Davi, né? Simplesmente ali um judeu de Alexandria, um judeu ali de uma capital ali do Império Grego que se apresenta como Salomão. E ali quando você fala ali que é um tipo de fusão entre o pensamento hebraico e a filosofia grega, aí já deixa de ser um livro canônico. Porque o pensamento hebraico, beleza, porque a Bíblia foi ali escrita ali inicialmente, por mais que ela sirva para nós inicialmente para um povo judeu, para o povo de cultura hebraica. Mas quando você fala ali cultura grega, principalmente a cultura grega e a filosofia grega, que é cheio de idolatrias, que é cheio de ídolos, ali já não tem como a gente considerar ele como um livro canônico. Eclesiástico, não Eclesiastes, é um livro que se assemelha ao livro de Provérbios e foi escrito por um filósofo judeu. Oferece regras de conduta para todos os pormenores da vida civil, religiosa e doméstica e tece elogios a uma longa lista de heróis do Antigo Testamento. Aqui é um livro ali que você pode até falar assim, mas esse livro aqui pode até entrar. Talvez ali como um estudo, igual quando você vai ler um livro, quando você vai ler ali uma gramática, quando você vai ler ali um livro de um historiador, mas não como um livro canônico. Baruque, a obra tem por objetivo mostrar como era a vida religiosa dos israelitas dispersos pelo mundo todo, após a ruína de Jerusalém pelos babilônicos. Mostra como eles conservaram viva a consciência de ser um povo adorador do verdadeiro Deus. Reconhece que os males se originaram por culpa deles próprios e conserva uma viva esperança, pois acredita que Deus não abandona o seu povo e continua fiel às suas promessas. Aqui também é um livro ali que talvez ali para você entender um pouco ali da história, ali é um livro válido, mas não como um livro canônico. E os últimos ali, que são o primeiro e segundo Macabeus. Primeiro é Macabeus, relata os acontecimentos políticos, militares, os atos de heroísmo da família dos Macabeus. E segundo Macabeus não é uma continuação do primeiro, é em parte paralelo a ele. O assunto do livro é a história do povo judeu, desde o ano 175 a 161 a.C. O livro de Macabeus, inclusive, é um livro bastante importante para quem quer entender a história do povo de Israel. Principalmente dessa família chamada família dos Macabeus, que foi uma família muito importante ali para ser ali uma família ali que combateu duramente ali impérios ali poderosos que estavam ali querendo ali destruir o povo de Israel. E é um tempo ali muito importante para a gente entender aquilo que aconteceu desde o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento ali, que é o livro de Mateus. Então esse período de Malaquias até Mateus, até ali ao início da vida de Jesus, até o nascimento de Jesus, ocorre ali um período de 400 anos, que é chamado ali pelos teólogos de período interbíblico. Então esse período interbíblico, são 400 anos, acontece muitas ocasiões, ocorrem muitas coisas importantes ali nesse período. E é relatado muito bem ali no livro de Macabeus. Inclusive tem terceiro e quarto Macabeus, alguns livros, algumas bíblias. E ali é importante para entender a história, mas não podemos considerar ali como livro canônico. Por quê? O próprio autor de Macabeus, olha o que ele escreve ali no final do seu segundo livro. Então, 2 Macabeus, capítulo 15, verso 38 e 39. Olha o que o autor desse livro fala. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que eu não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente um vinho ou somente água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados. Assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino. Então imagina você estar numa aula, você está assistindo ali uma mentoria, uma aula, um vídeo, e aí no final do vídeo, ali o preletor, ele simplesmente fala assim, olha pessoal, se tudo que eu disse aqui está felizmente concebido e ordenado, ou seja, está tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei nesse tempo aqui que a gente está caminhando, a gente está aqui 9 minutos ali, vocês estão aqui 9 minutos assistindo esse vídeo. Imagina se eu chego aqui no final e falo assim, olha,
Vocês estão aqui, ó, quase 10 minutos assistindo esse vídeo. Se tudo que eu falei aqui tiver certo, porque era esse o meu desejo. Mas, se o que eu falei aqui não está certo, é porque eu não sou perfeito, né? E eu não pude fazer melhor. Eu erro, eu não pude fazer melhor, eu não sou perfeito, então eu posso errar. Mas o agradável mesmo do relato é o que causa prazer, né? Aquilo que eu falei, se causa prazer para vocês, é o suficiente. Você acha que se você assiste um vídeo assim, uma aula assim, uma mentoria assim, no final, a pessoa fala assim, que se ela falou alguma coisa de errado, é porque ela não pode fazer melhor, você acha que essa pessoa traz credibilidade? Não. E por isso esse livro ele não pode trazer credibilidade ali no sentido de ser um livro canônico, porque um livro canônico ali é um livro que ele precisa passar por requisitos e ser um livro ali que foi instruído pelas mãos de Deus, pela boca de Deus. Um livro ali, a gente já estudou sobre isso em toda a nossa matéria aqui de bibliologia que a gente vem estudando, que a Bíblia é infalível, ela não tem falha, que ela é inerrante, ela não tem erros. Então, como que uma Bíblia infalível, inerrante, pode ter um autor ali que ele nem sabe se o que ele escreveu está correto? Que ele apenas tentou escrever correto. Então não tem como a gente entender que esse livro de 2 Macabeus pode ser um livro ali canônico. Ele pode sim ali ser usado como livro histórico, como ali é uma ajuda ali para a gente entender a história desse período interbíblico, mas não como livro canônico. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí as suas perguntas aí no nosso canal ou então nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.